Meus queridos, imaginem uma menina de apenas 8 anos, tremendo na cama, ouvindo o ranger da porta do quarto se abrir no meio da noite e a voz do pai, que deveria protegê-la, sussurrando com um tom que gela a alma. Isso é só entre nós, minha pequena estrela, ninguém pode saber. Esse foi o momento em que minha infância morreu. Meu nome é Sofia, mas vocês podem me chamar de Vovó Elisa. Tenho 68 anos, nasci numa cidadezinha do interior de Nebraska, nos Estados Unidos, e hoje, com o coração pesado, vou contar uma história que guardei por mais de 60 anos, uma história que nem meus filhos conhecem por inteiro. Essa é a minha verdade, uma ferida que ainda sangra, mas que transformei em força para ajudar outras Sofias que sofrem em silêncio. Antes de começar, quero fazer uma pergunta que vem do fundo do meu coração. Quem são as pessoas mais importantes na sua vida? Deixem suas respostas nos comentários, quero conhecer vocês. E de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história? Por favor, deem um like neste vídeo e se inscrevam no canal. Isso me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir que há esperança. E se minha história tocar seu coração, comentem 1 abaixo, só isso, para me mostrar que vocês estão comigo nessa jornada. Vamos começar. Era uma casa simples, mas cheia de vida, no bairro de Oakwood, um lugar onde famílias trabalhadoras se conheciam pelo nome. Meu pai, Jaime, era mecânico, dono de uma pequena oficina nos fundos da nossa casa, onde consertava carros com mãos calejadas e um sorriso que enganava a todos. Minha mãe, Margarida, era costureira, uma mulher de dedos ágeis que transformava retalhos em vestidos que encantavam as vizinhas. Éramos o que chamavam de família de bem, aqueles que vão à igreja todo domingo, mantêm a casa limpa e nunca devem nada a ninguém. Eu era filha única, um milagre, como minha mãe dizia. Antes de mim, ela sofreu 3 abortos espontâneos e os médicos juravam que ela nunca teria filhos. Quando nasci, fui tratada como um tesouro. Sofia é nossa joia. Jaime dizia aos visitantes, não há dinheiro no mundo que pague o sorriso dessa menina. E eu sorria muito. Adorava brincar com minhas bonecas de pano feitas pela mamãe, correr pelo quintal atrás das galinhas, desenhar com giz na calçada. Era uma criança feliz, do tipo que acredita que o mundo é bom, que as pessoas só querem o melhor para você. Como eu estava enganada. A primeira vez que senti algo errado, eu tinha 6 anos. Estava tomando banho, a espuma cobrindo meu corpo pequeno, quando Jaime entrou no banheiro sem bater. Fiquei envergonhada, tentei cobrir meu corpo com as mãos, mas ele riu dizendo, não seja boba, Sofia. Sou seu pai. Não precisa ter vergonha de mim. Ele ficou ali, me olhando, com um sorriso que hoje sei que não era normal. Na época, achei que era coisa da minha cabeça. Afinal, ele era meu pai. Pais protegem suas filhas. Não as machucam, certo? Aos 7 anos, começaram os carinhos especiais. Jaime sempre foi afetuoso. Me pegava no colo, me abraçava, beijava minha bochecha. Todo mundo achava lindo. Que pai dedicado, dizia Dona Clara, nossa vizinha fofoqueira, que vivia espiando pela janela. Mas aos poucos, esse carinho mudou. Um abraço que durava demais. Uma mão que repousava onde não deveria. Um beijo que roçava muito perto da minha boca. É porque te amo mais que tudo, ele justificava quando eu ficava tensa. Um pai tem o direito de amar sua filha como quiser. Minha mãe trabalhava muito, saía cedo para entregar costuras, voltava tarde, tão exausta que mal jantava antes de desabar na cama, e Jaime aproveitava essas ausências. No início, eram toques rápidos, uma carícia nas costas que descia demais, um beijo na bochecha que escorregava para o pescoço. Pequenas invasões que ele disfarçava como demonstrações de amor paterno. Nossa menina está ficando tão linda, ele dizia, passando a mão pelos meus cabelos.
Vai partir muitos corações quando crescer. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que me deixava desconfortável, com um nó no estômago, uma vontade de correr. Mas para onde? Era minha casa. Era meu pai, o homem que consertava meus brinquedos quebrados, que me levava para tomar sorvete aos domingos, que contava histórias antes de dormir. Quando completei 8 anos, tudo piorou. Numa noite fria, minha mãe foi dormir cedo, reclamando de dores nas costas depois de um dia inteiro curvada sobre a máquina de costura. Eu estava na sala, enrolada numa manta, assistindo televisão, quando Jaime sentou ao meu lado no sofá. "Vem cá, minha estrelinha", ele disse, abrindo os braços. "Vem aquecer seu pai." Fui sem pensar 2 vezes. Ele era meu herói, o homem que me protegia. Ele me puxou para o colo, cobrindo-me com a manta. A princípio, parecia normal, um pai abraçando sua filha numa noite gelada. Mas então, suas mãos começaram a se mover por baixo da manta, onde ninguém podia ver, tocando lugares que ninguém deveria tocar numa criança. "Pai, isso é estranho", eu disse, tentando me afastar. "Não é estranho, minha estrelinha", ele sussurrou no meu ouvido. "É assim que os pais mostram amor às filhas, mas é nosso segredinho, tá? Sua mãe não entenderia, ficaria com ciúmes. Nosso segredinho." Como essas palavras me perseguem até hoje, como se fosse um jogo, algo especial que só nós compartilhávamos. Não era. Era o começo do abuso que destruiria minha infância. Naquela noite, depois que ele terminou o que queria fazer comigo, me mandou para o quarto com uma ameaça. "Se contar para alguém, vão te levar embora. Vão te colocar num orfanato onde maltratam as crianças. Você não quer isso, né?" Eu tinha 8 anos. Acreditei nele. Claro que acreditei. Ele era meu pai. Por que mentiria? A partir daquele dia, uma nova rotina se instalou na nossa casa. De dia, éramos a família perfeita. Jaime, o mecânico respeitado. Margarida, a costureira talentosa. Eu, a menina educada que tirava boas notas na escola. Mas à noite, quando minha mãe dormia exausta, nossa casa virava um cenário de pesadelo. Ele vinha ao meu quarto, sempre depois de se certificar que mamãe estava dormindo profundamente. Abria a porta devagar, sem fazer barulho, sentava na beira da cama. "Estrelinha?", sussurrava. "Hora do nosso segredinho." Eu fingia estar dormindo, fingia estar em outro lugar, fingia ser outra pessoa. Criava mundos inteiros na minha cabeça enquanto ele fazia o que queria com o meu corpo. Imaginava que voava acima das nuvens, nadava no fundo do mar, corria por campos de flores. Qualquer coisa para escapar daquela realidade sombria. Na escola, comecei a mudar. A Sofia sorridente e falante foi desaparecendo, dando lugar a uma menina quieta com um olhar distante. Minhas notas caíram. Eu não queria mais brincar com outras crianças. Preferia ficar sozinha, desenhando nos cantos, criando histórias onde meninas como eu eram salvas por anjos. Meu amigo Tommy, um menino tímido da minha classe, percebeu algo errado. "Sofia, por que você tá tão triste?", ele perguntou um dia no recreio. "Você não ri mais como antes." Tentei sorrir, mas não consegui. "Não é nada, Tommy." Menti. "Tô só cansada." Cansada. Que palavra fraca para descrever o que eu sentia. Estava exausta, exausta de fingir, de sorrir quando queria chorar, de viver 2 vidas. A menina normal de dia, a vítima à noite. Minha professora, Dona Lúcia, também notou a mudança. "Sofia, está acontecendo algo em casa?" Ela perguntou, com preocupação genuína. Quase contei. As palavras estavam na ponta da língua, mas então lembrei da ameaça do orfanato, do medo de perder minha mãe, de destruir nossa família. "Não, professora, tá tudo bem", respondi, engolindo as lágrimas. O que me deixa furiosa até hoje, o que faz meu sangue ferver, é que Dona Lúcia tentou ajudar. Ela foi até a delegacia falar com o policial Mendes,
um homem que frequentava nossa igreja e era amigo de Jaime. Ela contou que eu estava estranha, que temia que algo estivesse errado em casa. E sabem o que esse covarde fez? Aceitou uma propina de Jaime para calar a boca. A menina é só rebelde, Jaime disse a ele, entregando um envelope cheio de dinheiro. Inventa coisas para chamar atenção. E Mendes, com sua farda suja de corrupção, engoliu a mentira. Não se preocupe, dona Lúcia, ele disse à minha professora. É só uma fase. Vou dar um jeito. Um jeito. Ele nunca investigou, nunca perguntou, nunca me olhou nos olhos. Aquele homem, que deveria proteger, escolheu o dinheiro do meu abusador em vez da verdade de uma criança. Isso me enche de raiva, uma raiva que queima até hoje, porque eu era uma menina de 8 anos implorando por ajuda em silêncio, e o mundo me virou as costas. Como alguém pode ser tão cruel? Como alguém pode trair uma criança assim? Minha mãe também começou a notar as mudanças. Sofia, você está emagrecendo, ela dizia, medindo minha cintura para um vestido novo. E essas olheiras, não está dormindo bem? Se ela soubesse por quê. Se ela pudesse imaginar o que acontecia depois que ela fechava os olhos, vencida pelo cansaço. Mas como eu podia contar? Como podia destruir nossa família? Como podia fazer ela enxergar que o homem com quem dividia a cama era um monstro disfarçado de pai amoroso? Então, mentia. Tô bem, mamãe, só estudando muito. Os anos passaram e o abuso continuou. Dos 8 aos 12 anos, vivi uma vida dupla. Para o mundo, era a filha de Jaime e Margarida, uma menina bem educada que ajudava a mãe com as costuras e se saía bem na escola, apesar dos altos e baixos. Em casa, à noite, era vítima de um predador que deveria ser meu protetor. Dona Clara, a vizinha, continuava elogiando Jaime. Que homem de família! Ela dizia, sem saber que cada elogio era uma facada no meu peito. Sofia tem sorte de ter um pai tão presente. Presente. Essa palavra me dava náuseas. Ele estava presente demais, invadindo meu corpo, minha alma, minha infância. Aos 12 anos, algo mudou na dinâmica da nossa casa. Minha mãe começou a receber mais encomendas de costura. Uma loja no centro da cidade contratou seus serviços, o que significava mais dinheiro, mas também mais trabalho. Ela passava dias inteiros fora, entregando e buscando pedidos. Cuide da Sofia para mim, ela pedia a Jaime antes de sair. Não a deixe sozinha. E ele respondia com aquele sorriso que me dava calafrios. Fique tranquila, Margarida, vou cuidar da nossa estrelinha como ninguém. Com minha mãe fora, Jaime ficou mais ousado. Ele não esperava mais ela dormir para vir ao meu quarto. Agora me abordava assim que ela saía, no banheiro, na cozinha, na sala. Qualquer cômodo da casa virava palco do meu pesadelo. Tá ficando mais linda a cada dia, estrelinha, ele dizia, me tocando de um jeito que me fazia querer sumir. Você sabe o quanto é especial pro seu pai, né? Eu fechava os olhos, tentava me transportar para outro lugar, como sempre fazia. Imaginava campos verdes, praias desertas, montanhas cobertas de neve. Qualquer lugar, menos aquele. Foi nessa época que conheci Lila, uma nova vizinha que se mudou para a casa ao lado. Ela tinha minha idade, mas parecia mais madura, mais esperta. Viramos amigas rápido e pela primeira vez em anos senti que tinha alguém em quem podia confiar. Uma tarde, estávamos sozinhas no quarto dela, ouvindo discos e falando sobre os meninos da escola, quando ela perguntou algo que me pegou desprevenida. Sofia, por que você fica tão tensa quando seu pai se aproxima? A pergunta me atingiu como um soco. Não sabia que era tão óbvio. Pensei em negar, em inventar uma desculpa, mas estava cansada, tão cansada de carregar aquele segredo sozinha. Lila, se eu te contar uma coisa, você promete não contar para ninguém? Ela assentiu séria. E eu contei. Pela primeira vez, deixei as palavras saírem. Contei sobre os toques, as visitas noturnas, o segredinho. Contei como começou aos 8 anos e nunca parou. Contei sobre o medo, a vergonha,
a confusão. Lila ficou pálida. Lágrimas escorreram pelo seu rosto enquanto eu falava. Quando terminei, ela me abraçou tão forte que mal consegui respirar. Sofia, isso é abuso, ela disse, a voz tremendo. Seu pai é um monstro. Você precisa contar para sua mãe. Não posso, respondi chorando também. Ela o ama. Isso destruiria nossa família. Ele já tá te destruindo, Lila argumentou. E se não parar? E se piorar? Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Lila ecoavam na minha cabeça. E se piorar? O que podia ser pior do que já estava acontecendo? Mas o medo ainda era maior que a coragem. Tinha medo do que Jaime faria se soubesse que contei. Medo de destruir minha mãe. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Então, continuei em silêncio, continuando a fingir, continuando a sobreviver. Mas dentro de mim, uma semente de revolta começava a crescer. Uma raiva contra Jaime, contra Dona Clara que o idolatrava, contra o policial Mendes que ignorou minha dor por dinheiro. Uma raiva contra o mundo que me obrigava a carregar esse fardo sozinha. Meus queridos, se essa história está mexendo com vocês, se está fazendo seu coração apertar, por favor, deixem um like e comentem abaixo. Mostrem que estão comigo, que acreditam na minha verdade. E se conhecem alguém que passa por algo assim, não fechem os olhos. Não sejam como Mendes, não sejam como Dona Clara. Ajudem, protejam, escutem. Minha história continua e o pior ainda está por vir. Mas por agora, fico aqui, com o coração aberto, esperando sentir vocês do outro lado. O silêncio que me enjaulava. Meus queridos, imagine o terror de trancar a porta do quarto todas as noites, sabendo que é inútil, que o monstro que você chama de pai sempre encontra uma brecha, sempre tem uma desculpa para invadir sua alma. Aos 14 anos, eu, Sofia, agora uma adolescente com o coração despedaçado, vivia essa realidade todos os dias. Minha vida era uma mentira cuidadosamente construída. De dia, a filha modelo de Jaime e Margarida, sorrindo para os vizinhos. De noite, uma vítima silenciosa, sufocada pelo medo e pela vergonha. Minha história, que começou com aquele sussurro venenoso de nosso segredinho quando eu tinha 8 anos, agora se tornava um pesadelo ainda mais sombrio. Jaime, meu pai, não era mais apenas um predador escondido nas sombras. Ele estava ficando mais ousado, mais cruel, mais controlador. E o mundo ao meu redor, cego pela fachada de família perfeita, me traía a cada passo. Essa é a continuação da minha jornada como vovó Elisa. Uma história que queima meu peito, mas que conto para dar voz às Sofias que ainda sofrem em silêncio. Vamos mergulhar nesse capítulo, mas antes, quero saber: de qual cidade vocês estão ouvindo? Quem está com o coração apertado comigo? Deixem nos comentários, e se minha verdade ressoar em vocês, comentem para me mostrar que estão aqui. Deem um like, se inscrevam, porque cada apoio ajuda essa vovó a alcançar mais corações partidos que precisam de esperança. Aos 14 anos, minha casa no bairro de Oakwood, que outrora parecia um refúgio, agora era uma prisão. Minha mãe, Margarida, estava mais ausente do que nunca. As encomendas de costura aumentavam e ela passava dias inteiros fora, entregando vestidos e ternos para clientes importantes no centro da cidade. Cuide bem da Sofia, ela dizia a Jaime antes de sair, com aquele sorriso cansado de quem mal tinha tempo para respirar. E Jaime, com seu olhar frio disfarçado de carinho, respondia: Não se preocupe, Margarida. Nossa estrelinha está em boas mãos. Boas mãos. Essas palavras me davam calafrios. Quando a porta da frente se fechava atrás dela, eu sabia que o pesadelo começava.
Jaime não esperava mais a noite para me abordar. Ele me encurralava no banheiro enquanto eu tomava banho, na cozinha enquanto preparava um lanche, na sala enquanto tentava fazer lição de casa. "Você tá ficando uma moça tão bonita", ele dizia, sua mão deslizando pelo meu ombro, descendo pelas costas de um jeito que me fazia querer gritar. Mas eu não gritava. O medo me paralisava, a vergonha me engolia e a culpa, aquela culpa irracional que só uma vítima entende, me fazia acreditar que, de alguma forma, eu merecia aquilo. Na igreja, onde íamos todos os domingos, a hipocrisia era ainda pior. O pastor Ricardo, um homem de voz grave que comandava o culto com fervor, adorava elogiar Jaime. "Que exemplo de pai", ele dizia, apertando a mão do meu abusador na saída da missa. "Sofia tem sorte de ter um homem tão dedicado." Eu queria vomitar cada vez que ouvia isso. Jaime sorria, me puxava para perto dele, sua mão firme no meu ombro como se fosse um aviso: "Não se atreva a abrir a boca." E eu não abria. Ficava ali, com um sorriso forçado, enquanto Dona Clara, a vizinha fofoqueira, assentia com a cabeça, dizendo: "É verdade, pastor, Jaime é um pai e tanto." Como eles podiam ser tão cegos? Como podiam idolatrar um monstro que destruía minha alma noite após noite? A raiva que sinto até hoje não é só contra Jaime, mas contra essa gente que fechava os olhos, que preferia acreditar na mentira bonita a enxergar a verdade feia. Eles eram cúmplices, mesmo sem saber. Na escola, minha vida também desmoronava. Eu, que antes tirava notas altas e ria com os amigos, agora era uma sombra. Minhas notas caíam, eu evitava o recreio, preferia me esconder na biblioteca, onde podia fingir que o mundo não existia. Meu amigo Tomás, o mesmo que aos 10 anos perguntou por que eu estava triste, tentou de novo. "Sofia, tu tá diferente", ele disse, hesitante, durante uma aula de ciências. "Parece que tá carregando o mundo nas costas. Quer conversar?" Eu queria Tomás, queria tanto, mas como contar que meu pai, o homem que ele via consertando carros com um sorriso amigável, era um predador? Como explicar que eu vivia com medo de ser levada para um orfanato como Jaime ameaçava? "Não é nada", respondi, olhando para o chão. "Tô só estressada com a escola." Ele não insistiu, mas seus olhos tristes me perseguiam. Outra pessoa que notei minha mudança foi Dona Marta, minha professora de inglês. Ela me chamou depois da aula um dia, com uma expressão preocupada. "Sofia, você era uma das minhas melhores alunas, mas agora parece que tá em outro mundo. Tá acontecendo algo em casa?" Meu coração disparou. Era a minha chance de contar, de pedir ajuda. Mas então pensei no policial Mendes, aquele covarde que aceitou o dinheiro de Jaime para ignorar as suspeitas da minha antiga professora. E se Dona Marta tentasse ajudar e fosse silenciada também? "Não, professora, tá tudo bem." Menti, engolindo as lágrimas. "Só tô cansada." O que me deixa com uma raiva que não explica é que Dona Marta não desistiu tão fácil. Ela foi até a diretoria da escola, falou com o conselho, pediu uma reunião com meus pais. Mas Jaime, com seu charme venenoso, tinha o conselho na palma da mão. Ele doava pneus usados para a escola, consertava os carros dos professores de graça. Era o homem generoso que todos adoravam. Na reunião, ele mentiu descaradamente. "Sofia tá numa fase difícil", disse, com um tom de falsa preocupação. "Adolescência. Sabe como é. Às vezes inventa coisas para chamar atenção." E o pior, Margarida, minha mãe, acreditou. Ela olhou para mim com uma mistura de dúvida e tristeza, como se eu fosse o problema. "Sofia, por que você não me conta o que está acontecendo?" Ela perguntou depois, em casa. Eu queria gritar. "Porque ele me ameaça, porque ele me destrói, porque tenho medo que você não acredite." Mas só disse: "Não é nada, mamãe."
Prometo que vou melhorar. Aquela dúvida nos olhos dela, aquela semente de desconfiança que Jaime plantou, me cortou como uma faca. Como ele podia ser tão cruel a ponto de virar minha própria mãe contra mim? Como podia usar seu poder para me isolar ainda mais? Fora de casa, Jaime começou a me vigiar. Ele aparecia por acaso nos lugares onde eu estava com amigos, como a sorveteria onde íamos depois da escola ou o parque onde conversávamos. Um dia, conheci Carlos, um menino da minha classe que era gentil, engraçado, diferente de tudo que eu conhecia. Ele me convidou para tomar um milkshake e pela primeira vez em anos senti um fio de esperança, um gostinho de normalidade. Mas Jaime estava lá, do outro lado da rua, me observando com olhos que pareciam facas. Quando cheguei em casa, ele me agarrou pelo braço com tanta força que deixou marcas. Quem era aquele garoto? Rosnou, seu rosto tão perto do meu que eu sentia seu hálito. O que você estava fazendo com ele? É só um amigo, respondi, tentando me soltar. Não quero você saindo com garotos, ele disse, os olhos escurecidos pela raiva. Você é minha filha, minha. Aquela palavra, minha, saiu como uma sentença de prisão, como se eu fosse um objeto, uma propriedade. Pai, eu tô crescendo, tentei argumentar, encontrando coragem não sei de onde. É normal sair com amigos. Ele riu, uma risada que congelou meu sangue. Normal? Você acha que sabe o que é normal? Esse garoto só quer uma coisa de você, e você sabe o que é. A ironia daquelas palavras me atingiu como um tapa. Ele, que há anos roubava de mim o que nenhum pai deveria querer, me acusava de impureza. Ele, o predador da minha infância, fingindo me proteger de perigos imaginários. Naquela noite, a punição pelo meu comportamento foi o pior abuso que sofri até então. Pela primeira vez, pensei em acabar com tudo, em pegar os remédios da pressão da minha avó que mamãe guardava no armário do banheiro e engolir todos de uma vez. Mas então pensei na minha mãe, no quanto ela sofreria, e uma voz pequena dentro de mim sussurrou: aguente, um dia isso vai acabar. O que me enche de fúria, o que faz meu coração querer explodir, é que Jaime não parava por aí. Ele começou a espalhar mentiras sobre mim pela vizinhança. Sofia está se tornando rebelde, ele dizia à dona Clara, ao pastor Ricardo, aos clientes da oficina. Tá na idade de querer chamar atenção, até inventa coisas. E as pessoas acreditavam. Dona Clara, com sua língua afiada, espalhava a fofoca. Essa menina tá dando trabalho pros pais, tão nova e já tão provocadora. Provocadora. Aos 14 anos, eu era chamada de provocadora por pessoas que nem me conheciam de verdade. Na igreja, as senhoras me olhavam com desaprovação, como se eu fosse uma ameaça. Até minha mãe começou a me tratar diferente, com mais perguntas, mais desconfiança. Sofia, você tá saindo com quem? Por que não me conta nada? Ela perguntava. E eu via nos olhos dela que as mentiras de Jaime estavam envenenando nosso laço. Isso me matava por dentro. Como ele podia ser tão vil a ponto de me transformar na vilã da minha própria história? Como podia manipular todos ao meu redor para me calar, para me isolar? A raiva que sinto não é só por ele, mas por essa comunidade que engolia suas mentiras, por pessoas como Dona Clara que preferiam julgar uma adolescente a questionar um homem respeitável. Eles me traíram, todos eles. Lila, minha amiga e única confidente, não aguentava mais me ver sofrer. Sofia, você não pode continuar assim, ela disse um dia, com lágrimas nos olhos. Olha para você. Tá se apagando, tá desaparecendo diante dos nossos olhos. Conta para sua mãe, por favor. Eu não posso, Lila, respondi, a voz embargada. Ela ama ele. E se ela não acreditar? E se ele me matar? Ele tá te matando aos poucos de qualquer jeito.
Ela retrucou, segurando minhas mãos com força. Você tá morrendo por dentro. Me promete que vai contar. Se não contar até o fim do mês, eu mesma vou falar com ela. Aquela ameaça, dita com amor, me assustou, mas também me deu um empurrão. Comecei a planejar minha fuga. Juntava cada centavo que conseguia dos meus aniversários, escondia moedas num pote debaixo da cama. Pesquisava horários de ônibus para Chicago, onde tinha uma tia distante que talvez me acolhesse. Escrevia cartas secretas para minha mãe, explicando tudo, mas nunca tinha coragem de entregar. Um dia, eu dizia a mim mesma, um dia eu vou ser livre. Mas enquanto eu sonhava com a liberdade, Jaime percebia minha inquietação. Ele notava meus olhares distantes, minhas conversas com Lila, minha tentativa de me afastar dele. Talvez tenha encontrado o dinheiro escondido, ou ouvido uma conversa sobre Chicago. O que sei é que ele decidiu que era hora de tomar medidas mais drásticas para garantir meu silêncio. Ele começou a me observar com um olhar diferente, mais frio, mais calculador. Você tá mudando, estrelinha, ele dizia, com um tom que misturava irritação e ameaça. Não importa, ousei fazer, você sempre vai ser minha menina. Aquelas palavras não eram só uma ameaça. Eram uma promessa de algo pior, algo que estava por vir. E eu sentia, no fundo da alma, que o pior estava cada vez mais próximo. Meus queridos, essa é a minha verdade aos 14 anos, quando o medo e a raiva lutavam dentro de mim. A história não termina aqui. E o que vem a seguir é o momento que dividiu minha vida em antes e depois. Se essa dor, essa injustiça, essa traição está mexendo com vocês, por favor, mostrem que estão comigo. Minha voz é para todas as Sofias que sofrem em silêncio, para todas as crianças traídas por aqueles que deveriam protegê-las. Não fechem os olhos, não virem as costas. Se minha história tocou seu coração, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem abaixo para me mostrar que vocês acreditam em mim. E se não concordarem, deixem um like mesmo assim, porque essa verdade precisa ser ouvida. Até o próximo capítulo, onde o segredo finalmente explode, fiquem com meu abraço e a promessa de que há luz mesmo no caminho mais escuro. Meus queridos, imagine o pavor de uma menina de 16 anos, deitada na cama, o corpo pesado como chumbo, a mente enevoada por um veneno que seu próprio pai misturou no chá, sabendo que ele está se aproximando com um olhar que promete destruir o pouco que resta de sua alma. Era eu, Sofia, naquela noite fatídica, presa em um pesadelo do qual não podia escapar. Meu pai, Jaime, havia cruzado todos os limites, e o que estava por vir mudaria minha vida para sempre. Como vovó Elisa, aos 68 anos, conto essa história não para reviver a dor, mas para gritar ao mundo que há esperança, que há cura, que há vida após o trauma mais profundo. Minha infância foi roubada, minha confiança traída, mas eu me recusei a deixar que aquele monstro definisse meu futuro. Neste capítulo, a máscara de Jaime cai, a verdade explode e a raiva que sinto, por ele, pela comunidade que me abandonou, por um sistema que quase nos falhou, atinge seu ápice. Mas também é o começo da minha redenção, da reconstrução de uma vida que eu nunca pensei ser possível. Antes de mergulharmos, quero saber, de onde vocês estão ouvindo? Quem está sentindo essa revolta comigo? Deixem nos comentários, e se minha história está mexendo com seus corações, comentem para me mostrar que estão aqui. Deem um like, se inscrevam, porque cada apoio leva minha voz a outras Sofias que precisam saber que não estão sozinhas. Aquela noite começou como tantas outras, mas com um peso diferente no ar. Minha mãe, Margarida, havia saído para entregar um vestido a uma cliente importante no bairro Westwood, uma senhora rica que pagava bem. Volto antes das 10, ela prometeu,
beijando minha testa como fazia desde que eu era pequena. Fiquei em casa, sozinha com Jaime, meu estômago já embrulhado só de pensar no que viria. Nos últimos dias, ele estava estranho, mais quieto, mais observador, como se estivesse planejando algo. Seus olhos me seguiam pela casa de um jeito que me fazia sentir suja, como se pudesse ler meus pensamentos de fuga, minhas conversas sussurradas com Lila, minha amiga e única confidente. Decidi me trancar no quarto, fingindo estudar para uma prova. Na verdade, organizava meu plano de escapar para Chicago, onde uma tia distante talvez me acolhesse. Tinha juntado quase $200, moedas escondidas, notas que guardava dos presentes envenenados de Jaime. Não era muito, mas daria para o ônibus e alguns dias de comida. Às 8 da noite, ele bateu na porta. "Sofia, fiz um chá para você. Abre a porta", disse, com uma voz doce demais, falsa demais. Achei estranho. Jaime nunca fazia nada na cozinha. Isso era coisa de mulher, como ele dizia. "Não quero, pai. Tô estudando", respondi, tentando manter a voz firme. "Vamos lá, estrelinha. É chá de camomila. Vai te ajudar a relaxar para a prova." Ele insistiu, e havia algo na sua voz que me gelou os ossos. Sabia que se não abrisse, ele continuaria batendo, insistindo, até perder a paciência. Era melhor lidar com ele calmo do que furioso. Abri a porta só o suficiente para pegar a xícara. "Obrigada", murmurei, tentando fechar de novo, mas ele foi mais rápido, colocando o pé na fresta. "Não vai tomar na minha frente? Fiz especialmente para você", disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Olhei para o líquido amarelado na xícara. Parecia chá de camomila comum, mas algo dentro de mim gritava perigo. "Tô ocupada, pai, vou tomar depois", falei, tentando ganhar tempo. "Toma agora", ele disse, e o tom mudou. Não era mais um pedido, era uma ordem. "Quero te ver tomando." Naquele momento, tive certeza de que havia algo errado com o chá, mas o que podia fazer? Se recusasse, ele me forçaria. Se jogasse fora, ele veria. Estava encurralada, como sempre estive desde os 8 anos. Então, tive uma ideia. Fingi levar a xícara à boca, inclinando-a lentamente. "Tá quente", reclamei, soprando para disfarçar. Fiz mais 2 fingimentos, levando a xícara aos lábios sem beber. "Tá bom, pai. Obrigada", disse tentando fechar a porta, mas ele não se moveu. Ficou ali, me observando, esperando. "Toma tudo", fiz para te relaxar. Insistiu, os olhos fixos em mim. Entendi que não tinha saída. Tomei um pequeno gole, rezando para que em pouca quantidade não me fizesse mal. O chá tinha um gosto levemente amargo, diferente do camomila normal. "Viu? Não foi tão difícil." Ele sorriu, finalmente tirando o pé da porta. "Termina o resto e descansa. Você tá muito tensa." Fechei a porta assim que ele saiu e corri para a janela. Abri-a e joguei o resto do chá nos arbustos do quintal. Meu instinto, afiado por anos de sobrevivência, dizia que aquele chá não era só camomila. Mas, cerca de 20 minutos depois, comecei a sentir um torpor estranho. Minha visão ficou embaçada, meus braços e pernas pesados. Mesmo o pequeno gole que tomei estava fazendo efeito. Tentei lutar contra a sensação, levantando-me, andando pelo quarto, jogando água no rosto. Então, ouvi a porta abrir. Não percebi que ele tinha uma chave reserva. Como fui tão descuidada? "O chá tá fazendo efeito, estrelinha?" perguntou, sua voz parecendo vir de longe, embora ele estivesse na porta do meu quarto. Tentei gritar, mas minha língua parecia algodão. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. O que você colocou no chá?" Consegui perguntar, as palavras saindo arrastadas. "Só algo para te ajudar a relaxar, para aproveitar nosso momento especial", ele disse, com um tom que me encheu de terror. Não era como as outras vezes. Havia algo diferente nos olhos dele, algo calculado, premeditado.
Tentei rastejar para longe enquanto ele se aproximava, mas meu corpo não respondia. Pai, não, por favor, implorei, a voz fraca. Shh, estrelinha, hoje vai ser diferente, muito especial. Ele sussurrou, e o pavor que senti foi como nada que já havia experimentado. O que aconteceu em seguida é quase impossível de descrever, mesmo depois de tantos anos. O sedativo, que depois descobri ser uma droga forte misturada ao chá, não me fez desmaiar completamente. Eu estava em um estado de semiconsciência, ciente de tudo, mas incapaz de reagir, de lutar, de fugir. Era como estar presa em um pesadelo, onde você tenta gritar, mas não sai som, tenta correr, mas suas pernas não se movem. Senti seu toque, ouvi sua respiração, percebi cada movimento, mas estava paralisada, impotente, como se assistisse a um filme de terror onde eu era a protagonista indefesa. No meio daquele horror, ouvi um barulho na sala, a porta da frente abrindo. Passos no corredor. A voz da minha mãe. Jaime? Sofia? Cheguei mais cedo. A Dona Rosa não estava se sentindo bem. Pela primeira vez, vi pânico nos olhos de Jaime. Ele não esperava que ela voltasse tão cedo. Não havia planejado isso. Jaime, onde você tá? Os passos dela se aproximavam do quarto. Ele tentou se recompor rapidamente, cobrir as evidências do que estava fazendo, mas era tarde demais. A porta do quarto se abriu completamente, e lá estava minha mãe. Seu rosto, sempre tão doce, transformou-se em uma máscara de horror ao ver a cena diante dela. Seus olhos se arregalaram, a bolsa que segurava caiu no chão com um baque surdo. Meu Deus do céu! O que está acontecendo aqui? Gritou ela, a voz cheia de desespero. Margarida, não é o que você está pensando. Jaime começou, a voz tremendo pela primeira vez desde que o conhecia. A menina tá doente, com febre, eu só tava... Cala a boca! Nunca tinha ouvido minha mãe gritar assim. Ela, sempre tão contida, tão suave, gritou com uma força que parecia vir do fundo da alma. Sai de perto dela agora! Jaime tentou se aproximar dela, tocar seu braço, inventar uma desculpa, mas ela recuou como se seu toque queimasse. Não me toca! Não chega perto de mim! Ela correu até mim, ainda semiconsciente na cama. Sofia, meu Deus, o que ele fez com você? Fala comigo, filha! Tentei responder, mas minha língua ainda não obedecia. Mamãe, chá. Ele colocou remédio. Mesmo no meu estado, vi a compreensão surgir nos olhos dela, e então algo que nunca tinha visto antes. Um ódio puro, primal. O tipo de fúria que só uma mãe sente ao perceber que seu filho foi ferido. Ela se virou para Jaime, que ainda tentava se explicar, gaguejando mentiras. O que aconteceu depois ficou gravado na minha memória como se fosse ontem. Minha mãe, aquela mulher pequena e delicada, voou sobre ele como uma leoa. Pegou uma faca de costura que estava na cômoda e o atacou, golpeando seu peito, seus braços, gritando palavras que nunca pensei que sairiam da sua boca. Monstro! Demônio! Como você pôde? Sua própria filha! Jaime, pego de surpresa, recuou até bater na parede. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Ele não estava mais no controle. Margarida, você tá louca! Vai me matar! Ele gritou, enquanto ela continuava o ataque. É essa a ideia! Ela berrou de volta. Mesmo no meu estado drogado, entendi o que estava acontecendo. Minha mãe podia matá-lo ali, e ela iria para a prisão por isso. Nossas vidas, já destruídas, seriam completamente aniquiladas. Reunindo toda a força que consegui, arrastei-me até a beira da cama e gritei, minha voz ainda arrastada. Mamãe, para! Ele não vale a pena! Algo no meu grito a fez hesitar. Ela olhou para mim, depois para a faca em sua mão, manchada com o sangue dele, e para seu próprio avental, também vermelho. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Aproveitando a pausa, Jaime correu para a porta da frente.
Ouvi seus passos apressados, a porta abrindo e fechando com força. Ele fugiu. Minha mãe deixou a faca cair e correu até mim, me abraçando, chorando como nunca a vi chorar. Filha, me perdoa por não ter visto. Como eu fui tão cega. Como não percebi o que estava acontecendo na minha própria casa. Finalmente consegui abraçá-la de volta, meus braços recuperando algum movimento. Não foi sua culpa, mamãe, murmurei, as lágrimas misturando-se às dela. Sim, foi. Era meu dever te proteger e eu falhei. Falhei terrivelmente. Nos abraçamos e choramos juntas, dois corações partidos tentando se consolar no meio do inferno. Quando recuperei o suficiente do efeito da droga para falar claramente, contei tudo a ela. Desde o primeiro toque inadequado aos 8 anos até aquela noite. Cada abuso, cada ameaça, cada manipulação. Foi como liberar 8 anos de veneno acumulado, de segredos corrosivos. Minha mãe ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto, apertando minhas mãos com força. Por que não me contou antes, filha? Perguntou, a voz embargada. Tive medo. Medo que você não acreditasse. Medo de destruir nossa família. Que família? Ela retrucou, a voz amarga. Uma família construída em mentiras e dor não é uma família. É uma prisão. Naquela mesma noite, ela chamou a polícia. Quando os oficiais chegaram, ela contou tudo o que viu, tudo o que eu revelei. Eles anotaram nossos depoimentos, olhando ao redor com expressões sérias. Senhora, a senhora atacou seu marido com uma arma mortal, disse um dos policiais, o mesmo Mendes que anos antes aceitou propina de Jaime. Isso é tentativa de homicídio. Foi legítima defesa. Minha mãe respondeu sem hesitar. Ele estava drogando e abusando da minha filha. Eu faria de novo se precisasse. O outro policial, mais velho, com um olhar mais humano, assentiu. Vamos registrar como defesa de menor em situação de flagrante, mas precisamos levar a menina ao hospital para exames. O hospital foi outra provação. Exames invasivos, perguntas constrangedoras, olhares de pena e julgamento. Mas o importante é que confirmaram a presença de sedativos no meu organismo e evidências de abuso prolongado. Jaime não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Ele fugiu da cidade tentando escapar da justiça e da vergonha, mas não iria longe. O que me enche de fúria, o que faz meu sangue ferver até hoje, é o que aconteceu no julgamento. Jaime foi preso dias depois, escondido na casa de um primo em Peoria. O julgamento começou meses depois e foi um circo de horrores. O advogado de Jaime, um homem magro com olhos cruéis chamado Sr. Almeida, tinha uma estratégia clara: me desacreditar. Não é estranho que a senhorita nunca tenha contado a ninguém em todos esses anos? Ele perguntava, com um tom carregado de sarcasmo. Nem à sua mãe, nem aos professores, nem a médicos? Eu contei à minha amiga Lila, respondi, a voz tremendo, mas firme. E ele me ameaçava, dizia que ninguém acreditaria. Almeida riu, insinuando que eu era uma adolescente problemática querendo atenção. E o pior, Dona Clara, a vizinha fofoqueira, testemunhou a favor de Jaime. Sofia sempre foi rebelde. Ela disse ao tribunal, com um olhar de desprezo. Provocava o pai, se vestia de forma inadequada. Jaime só queria protegê-la. Provocava. Eu, uma menina de 16 anos, era acusada de provocar meu próprio abusador. A raiva que senti naquele momento era tão grande que pensei que ia explodir. Como ela ousava! Como podia trair uma criança assim só para defender a imagem de um homem que ela nem conhecia de verdade? E Mendes, aquele policial corrupto, tentou manipular as evidências, dizendo que não encontrou provas concretas do abuso. Felizmente, o juiz, Dr. Roberto, era um homem justo.
A sociedade confia aos pais a missão mais sagrada, proteger seus filhos, ele disse ao ler a sentença. Quando essa confiança é quebrada da forma mais vil, a justiça deve ser rigorosa. Jaime foi condenado a 12 anos de prisão, mas a traição não parou por aí. Durante o julgamento, parte da comunidade virou as costas para mim e minha mãe. Dona Clara espalhou boatos dizendo que Margarida era uma esposa desleal por denunciar Jaime. O pastor Ricardo, que outrora elogiava Jaime, agora nos evitava na igreja, como se fôssemos amaldiçoadas. Até algumas colegas de escola me chamavam de mentirosa nos corredores, repetindo as fofocas de Dona Clara. "Você destruiu sua família", uma delas disse, rindo. Devia ter ficado quieta. Essas palavras doíam mais que qualquer golpe. Como podiam culpar uma vítima? Como podiam defender um monstro só porque ele parecia um homem de bem? Essa hipocrisia, essa covardia me faz querer gritar até hoje. Eles escolheram a mentira conveniente em vez da verdade dolorosa, e isso é uma traição que nunca vou perdoar. Com o apoio de Lila e Carlos, meu amigo da escola que se tornou um aliado fiel, minha mãe e eu começamos a reconstruir nossas vidas. Vendemos a casa, cheia de memórias tóxicas, e nos mudamos para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Margarida transformou a sala num ateliê de costura, comprando uma máquina nova e aceitando encomendas mais complexas. Eu comecei terapia com a doutora Elis, uma psicóloga especializada em traumas infantis. No início, era difícil falar. As palavras ficavam presas na garganta, os sentimentos eram confusos demais para traduzir. "Não precisa ter pressa", doutora Elis dizia, com uma voz calma que se tornou meu porto seguro. "A cura não é uma linha reta. Tem dias bons e ruins. O importante é seguir, um passo de cada vez." Um passo de cada vez virou meu lema. Nos meses seguintes, quando os pesadelos me acordavam gritando, quando ataques de pânico me deixavam sem ar no meio da aula, quando a simples visão de um homem parecido com Jaime me paralisava, eu repetia, um passo de cada vez. Anos depois, me formei no ensino médio e entrei na universidade para estudar literatura. Lá, conheci Davi, um estudante de direito gentil e respeitoso que nunca me pressionou, nunca me tratou como vítima. Nos casamos numa cerimônia simples, com um vestido feito pela minha mãe, e construímos uma família baseada no amor, não no medo. Tive 2 filhos, Rafael e Júlia, e dediquei minha vida a protegê-los, a ensiná-los respeito e empatia. Tornei-me professora, ajudando crianças a encontrar refúgio nos livros, como eu fiz. Minha mãe prosperou com seu ateliê, tornando-se conhecida na cidade pelas suas criações. Quando Jaime morreu na prisão, anos depois, não senti alegria nem tristeza, apenas paz. Ele não podia mais nos machucar. Minha história, meus queridos, é de dor, mas também de vitória. Não vou mentir. As cicatrizes nunca somem por completo, mas podem se transformar em medalhas de coragem. Como vovó Elisa, compartilho isso para dizer às Sofias por aí: vocês não estão sozinhas. A cura, a esperança, a vida após o trauma. A raiva que sinto por Jaime, por Dona Clara, por Mendes Bacar, por todos que me traíram, me deu força para lutar, para transformar minha dor em propósito. Se minha história mexeu com vocês, se vocês estão indignados com a injustiça que vivi, por favor, mostrem que estão comigo. Deixem um like, se inscrevam no canal e comentem abaixo para me dizer que minha voz chegou até vocês. E se acharem que essa história precisa ser ouvida, compartilhem com alguém que precisa de esperança, porque no fim é isso que nos salva. A coragem de falar, de lutar, de acreditar que há luz no fim do túnel. A história de Sofia, narrada como vovó Elisa, é um testemunho que corta o coração, mas também ilumina o caminho para a cura e a resiliência.
Ao ouvir os 3 capítulos dessa jornada, fui profundamente impactado pela dor, pela raiva e, acima de tudo, pela força de uma mulher que transformou um trauma devastador em uma mensagem de esperança. Como brasileiros que valorizamos a família, a comunidade e a luta por justiça, a história de Sofia ressoa de maneira especial, trazendo lições que podemos aplicar em nossas vidas. Aqui, compartilho minhas reflexões sobre o impacto emocional dessa narrativa e as lições práticas que ela nos ensina, enraizadas na nossa cultura de calor humano, solidariedade e fé na superação. Primeiramente, a história de Sofia desperta uma raiva visceral. A traição de Jaime, o pai que abusou da confiança de sua filha, é um golpe que vai contra tudo o que acreditamos sobre a proteção familiar. No Brasil, onde a família é o pilar da nossa sociedade, a ideia de um pai, que deveria ser o protetor, se tornar o predador, é revoltante. A raiva se intensifica ao vermos a cumplicidade da comunidade. Dona Clara, com suas fofocas venenosas, o policial Mendes, que aceitou propina, e até o pastor Ricardo, que fechou os olhos para a verdade. Essa hipocrisia reflete algo que todos nós, em algum momento, já vimos: a tendência de proteger a imagem de pessoas de bem, em vez de ouvir as vítimas. A lição aqui é clara: precisamos ser vigilantes. Não podemos nos calar diante de injustiças, mesmo que sejam desconfortáveis. Como brasileiros que amamos reunir a família no quintal, compartilhar histórias e cuidar uns dos outros, devemos usar esse senso de comunidade para proteger, não para julgar. Se uma criança, um amigo ou um vizinho mostra sinais de sofrimento, como Sofia fez, é nosso dever ouvir, perguntar, agir. Silêncio é cumplicidade. Outro ponto que me tocou profundamente foi a culpa que Sofia carregou. Ela se culpava por não contar, por não resistir mais, por permitir o abuso. Essa culpa irracional é algo que muitas vítimas enfrentam, e no Brasil, onde muitas vezes internalizamos a responsabilidade pelos problemas alheios, isso é ainda mais evidente. A cultura brasileira, com sua ênfase na harmonia familiar, pode nos fazer hesitar em expor verdades dolorosas para preservar a família. Mas a história de Sofia nos ensina que uma família construída sobre mentiras e dor não é uma família, é uma prisão. A lição aqui é que devemos nos libertar da culpa que não nos pertence. Para aplicar isso na vida, precisamos aprender a reconhecer nosso valor, mesmo após traumas. Como Sofia, que se perdoou e reconstruiu sua vida, podemos buscar ajuda, seja com amigos, terapeutas ou comunidades de apoio, para curar nossas feridas e recuperar nossa voz. No Brasil, onde a fé é tão forte, seja na igreja, no terreiro ou na espiritualidade pessoal, podemos encontrar força para perdoar a nós mesmos e seguir em frente. A coragem de Margarida, a mãe de Sofia, é outra fonte de inspiração. Quando ela descobriu o abuso, sua fúria foi a de uma leoa protegendo sua cria, algo que ressoa com o instinto protetor tão comum nas mães brasileiras. Apesar da culpa por não ter percebido antes, Margarida agiu, enfrentou Jaime, chamou a polícia e reconstruiu a vida ao lado da filha. Isso me lembra das mulheres fortes que vemos em nossas comunidades. Mães solo, avós que criam netos, mulheres que enfrentam adversidades com garra. A lição aqui é que nunca é tarde para corrigir um erro e lutar por quem amamos. Na nossa cultura, onde valorizamos o jeitinho brasileiro para resolver problemas, podemos aplicar essa determinação para apoiar vítimas de abuso, seja denunciando, oferecendo um ombro amigo ou buscando justiça. Margarida nos mostra que, mesmo em meio à dor, podemos encontrar força para mudar o rumo da história. A traição da comunidade, especialmente de figuras como Dona Clara e Mendes, é um dos aspectos mais revoltantes. No Brasil, onde o fuxico e a fofoca às vezes moldam as relações de bairro, vemos como palavras maldosas podem destruir vidas. Dona Clara,
ao chamar Sofia de provocadora, e Mendes, ao ignorar as suspeitas por dinheiro, representam o pior da nossa sociedade, a covardia de proteger os poderosos em vez das vítimas. Isso me faz refletir sobre como, muitas vezes, preferimos não nos envolver para evitar conflitos. Mas a lição é que a indiferença é tão prejudicial quanto o abuso em si. Devemos nos inspirar em Lila, a amiga de Sofia, que insistiu para que ela contasse a verdade, e em Carlos, que ofereceu apoio sem julgamento. Na nossa cultura, onde o calor humano e a amizade são tão valorizados, podemos ser como Lila e Carlos, ouvir sem julgar, apoiar sem hesitar e nunca virar as costas para quem precisa. Por fim, a transformação de Sofia em vovó Elisa é a maior lição de todas. Ela não apenas sobreviveu, mas construiu uma vida plena, com uma família amorosa, uma carreira como professora e uma missão de ajudar outras vítimas. Isso reflete o espírito brasileiro de dar a volta por cima, de transformar dor em arte, em música, em luta. Sofia nos ensina que o trauma não define quem somos. Podemos usar nossas cicatrizes para inspirar, para ensinar, para proteger. Na prática, isso significa buscar propósito em nossas dores. Seja ajudando uma criança na escola, apoiando uma ONG que protege vítimas de abuso, ou simplesmente sendo um ombro amigo, podemos transformar nossas experiências em ações que fazem a diferença. No Brasil, onde a solidariedade é parte do nosso DNA, cada um de nós pode ser um agente de mudança, como Sofia foi ao compartilhar sua história. Essa narrativa me fez sentir raiva, tristeza, mas também uma profunda admiração. A raiva contra Jaime e os cúmplices que o protegeram é um lembrete de que devemos lutar contra a injustiça, mesmo quando é difícil. A tristeza pela infância roubada de Sofia me faz valorizar ainda mais a importância de proteger as crianças ao nosso redor. E a admiração por sua força me inspira a acreditar que, não importa o quão escuro seja o caminho, sempre há uma saída. Como brasileiros, que carregamos a alegria e a luta no mesmo coração, podemos aplicar essas lições sendo mais atentos, mais corajosos e mais solidários. A história de Sofia não é só dela, é de todas as vítimas que precisam de uma voz, de uma mão estendida, de uma chance de recomeçar. Meus queridos, se a história de Sofia tocou seu coração, se você sentiu a mesma raiva, a mesma esperança que eu senti, por favor, mostrem seu apoio. Deixem um like, compartilhem este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem de força e cura e se inscrevam no canal para acompanhar mais histórias como essa. Nos comentários, deixem um para me dizer que estão comigo nessa luta por justiça e esperança. E se acharem que essa história merece ser espalhada, compartilhem com um amigo, com a família, com o mundo. Vamos juntos dar voz às Sofias que ainda estão em silêncio.